Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo. E o que eu vou te ensinar aqui, ninguém nunca, na história aqui da internet, te ensinou nada parecido. Pelo menos não nessa profundidade. Eu vou te ensinar uma técnica de chute consciente para a banca Sebrasp de uma forma tão aprofundada que você vai parecer que tem um olho de raio-x para adivinhar qual questão é certa e qual questão é errada nesse próximo concurso da Polícia Federal no dia 23 de maio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alexandre Rosa, eu sou servidor público federal e a minha missão, o meu objetivo com esse canal é ajudar você a também transformar a sua vida através do concurso público. Bom, eu vou direto ao ponto, vou dar uma pequena aula aqui para vocês sobre técnica de chute para o gabarito da banca Sebrasp. Vou deixar aqui abaixo do vídeo um link para você entrar e fazer um download de todos os gabaritos, de todos os cargos da última prova da Polícia Federal do ano de 2018 para você verificar e comprovar aquilo que eu vou te ensinar aqui. Mas antes eu gostaria de detalhar aqui para você o que me fez gravar esse vídeo. Bom, para quem me conhece, já sabe que eu tenho uma turma de mentoria, de acompanhamento para concursos públicos e uma das minhas alunas ela realizou a prova da Polícia Rodoviária Federal no último dia 9 de maio, no domingo passado. E eu tive a feliz notícia de saber que essa aluna ganhou nada mais, nada menos do que 10 pontos líquidos. Isso mesmo que você ouviu, 10 pontos líquidos só de usar essa técnica de chute que eu vou te ensinar. Uma parte dela, tá? Pelo menos. Porque, bom, de forma mais aprofundada não daria tempo para explicar aqui nesse vídeo. Mas eu te garanto que o que eu vou te passar aqui agora já é profundo o suficiente para você ganhar pelo menos 10 pontos líquidos nessa próxima prova da Polícia Federal do dia 23. Um detalhe, já adiantando, essa técnica de chute ela não é nenhum milagre, tá? Então ela não vai funcionar para você que não estudou nada para a prova e está aqui só em busca de um milagre, um atalho. Tá? Essa técnica ela é efetiva, ela é 100% efetiva, só que ela só funciona para a galera que de fato estava estudando, se dedicando para o concurso. E por que eu resolvi abrir esse pequeno módulo, essa pequena aula lá da mentoria para vocês aqui do YouTube? Um motivo muito simples, pessoal. Eu não aguento mais ouvir aqui na internet que para passar em concurso público basta estudar. Que para passar em concurso público basta ter hora de bunda na cadeira, sentado estudando. Eu passei nos primeiros 2 concursos públicos que eu prestei na minha vida. Em 4º lugar, para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Em 2º lugar, para o Instituto Federal do Estado de Mato Grosso. Ambos aos 18 anos de idade. Na verdade, no primeiro passei aos 17. Um intervalo de 3 meses de estudo para o primeiro concurso e de 6 meses de estudo para o segundo concurso. Então, eu mudei de vida rapidamente. Eu não admito essa falácia de grandes cursinhos de que basta você pegar um material de qualidade e estudar que você vai ser aprovado. Cara, concurso é uma fila, mas existem atalhos, existem técnicas. Técnicas para você fazer prova, técnicas de memorização, técnicas para você estudar. E é justamente isso que a minha aluna teve acesso. Eu vou ensinar aqui uma parte para vocês terem uma ideia do quanto vocês estão aquém de alguns candidatos, mas o quanto vocês podem melhorar, inclusive com a ajuda desse vídeo, tá? Vamos lá direto ao ponto. Peço para você abrir no seu navegador ou no seu celular aí uma outra aba, o gabarito da última prova da Polícia Federal para você comprovar aquilo que eu estou te falando. Bom, antes de mais nada, deixa eu também te pedir, deixa um like aqui no vídeo, tá? Se você está gostando desse conteúdo, esse conteúdo vai te ajudar demais. É uma forma de agradecimento para mim. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para ter acesso a esse e outros conteúdos exclusivos aqui do canal Alexandre Concursado. Bom, vamos lá. Vamos direto ao ponto. Abriu o gabarito? Vamos começar a analisar. Isso que eu vou te ensinar vai te dar uma noção que poucos candidatos no próximo dia 23 têm da prova do concurso da Polícia Federal. Bom, primeiramente, você que é avançado em nível de concurso, eu vou pedir um pouco de paciência,
porque eu vou começar explicando para o pessoal iniciante, tá? Aquela pessoa que nunca ouviu falar de técnica de chute da banca Sebrasp, que estava acreditando naquela historinha que tem que deixar a questão em branco para não ser penalizado. Primeiro eu vou ensinar para essas pessoas a técnica básica, a técnica que todo mundo sabe, e depois a gente logo em seguida se aprofunda, tudo bem? Você iniciante, pega o gabarito aí preliminar de qualquer cargo da Polícia Federal ou de outros concursos da banca Sebrasp, tá? Pode ser esse que eu deixei no link, pode pegar outros gabaritos preliminares dos últimos 7, 10, 12 anos, tanto faz, tá? Esse padrão ele sempre se repete. E repare aí que das 120 questões, metade, exatamente, cerca de metade da prova, 60 questões vão ter o gabarito certo e 60 questões vão ter o gabarito errado. Há uma pequena variação, tá, desse número de questões certas e erradas, uma pequena margem de erro, mas que impacta muito pouco na hora de você praticar essa técnica de chute. Podem ter 58 questões certas e 62 erradas, ou 59 questões erradas e 61 certas. Há essa pequena variação, mas, de modo claro, você pode fazer a sua prova e analisar que metade das questões praticamente tem que estar com o gabarito certo e a outra metade com o gabarito errado. O que isso impacta? Se você fez ali 100 questões, iria deixar 20 em branco, porque você estava em dúvida, você não sabia a resposta, estava com medo de ser penalizado, de ser penalizada, você vai contar, exatamente, você vai contar as questões que você já fez até ali, até aquela parte do concurso, essas 100 questões que você realizou, quantas questões você marcaria como certa e quantas questões você marcaria como errada. Nesse exemplo aqui, vamos supor que você tenha marcado 60 questões certas e tenha deixado 40 questões como erradas. Bom, como você já sabe que o gabarito da banca Sebrasp para qualquer cargo, para qualquer concurso, no estilo certo e errado 120 questões ou outro número de questões, tanto faz, tá? 120, 100, 80, o normal é 120 questões, né, como número total do concurso, ele vai estar balanceado para 50% certo, 50% gabarito errado. Se você colocou aí 60 questões certas e 40 questões erradas, essas 20 questões que você iria deixar em branco ia perder ponto, né? Por não estar ganhando, você ia perder ponto, né? Outros candidatos vão acertar, vão passar na sua frente. Pela prova você não vai ser penalizado, mas no ranking ali do concurso você já sai perdendo. Em vez de deixar essas questões em branco, você vai colocar elas como questões erradas. Como você tinha marcado 60 certas, 40 erradas, você balanceia as 20 restantes como questões erradas. Mas esse, pessoal, esse é só o nível mais iniciante, o nível mais conhecido de balanceamento do gabarito de qualquer concurso da Sebrasp, tá? Como eu disse para vocês, eu vou dar uma aula aqui em nível avançado, tá? Uma aula em nível avançado que vai te garantir acertar muito mais questões do que essas 2 ou 3 questões, 2 ou 3 pontos líquidos que vocês estão acostumados, a galera mais avançada, a ganhar com essa técnica. Então, vou pedir agora para você abrir o mesmo gabarito, ou outro gabarito, tanto faz, e analisar de 10 em 10 questões esse gabarito, independente se na questão 8 termina uma disciplina e na questão 9 começa uma outra disciplina. Por exemplo, na questão 8 é a última questão da disciplina de português e na questão 9 começa a disciplina de raciocínio lógico matemático. Isso não faz a menor diferença, tá? Atenha-se especificamente ao número da questão. Questão 1 a questão 10. Você vai notar que também existe um balanceamento da questão 1. Opa, caiu o microfone. Só um minuto. Vamos lá. Aqui é sem edição. Vamos lá. Voltando. Você vai notar que existe um balanceamento também de 50% da questão 1 até a questão 10, da questão 11 até a questão 20, da questão 21 até a questão 30 e assim por diante durante toda a prova. Então você vai notar que da questão 1 até a questão 10 vão ter ali 5 questões certas e 5 questões erradas, 6 questões certas ou 6 questões certas e 4 questões erradas, ou 4 questões certas e 6 questões erradas, É sempre muito próximo, como no gabarito geral, há um pequeno desvio padrão
né, para você identificar ali o número de questões certas e o número de questões erradas, mas ele beira ali a 50%. Qual é o resultado prático dessa observação? Agora que você sabe disso, na hora de chutar, né, naquele exemplo ali que você fez 100 questões, deixou 60 questões gabarito certo, 40 gabarito errado e deixou 20 questões em branco, né, naquele exemplo que a gente estava utilizando, na hora de chutar você não vai chutar essas 20 questões totalmente com gabarito errado, porque mesmo que isso funcione, ainda tem uma pequena margem de erro que permite que você ganhe menos pontos do que quem sabe desse nível mais profundo de balanceamento do gabarito. Então você vai pegar o gabarito de 10 em 10 questões e vai balancear primeiro nesse balanceamento menor, da questão 1 à questão 10, da questão 11 à questão 20, da questão 21 à questão 30 e assim por diante até chegar à última questão da prova. Balanceou de 10 em 10? Ainda ficou em dúvida? Beleza. Aí você pode usar o balanceamento geral. Só de fazer esse balanceamento mais específico de 10 em 10 questões, ao invés de ganhar 2, 3 questões, 2 ou 3 pontos líquidos, você pode ficar tranquilo. Você já vai ganhar cerca de 4, 5, 6 pontos líquidos na prova, passando aí centenas de candidatos no próximo concurso da Polícia Federal, nesse dia 23. Né? Pouca gente sabe disso. Você é um privilegiado por estar assistindo esse vídeo. Então, novamente, peço o seu agradecimento em forma de curtida e se inscreva aqui no canal para a gente trazer sempre conteúdos avançados assim para você. Mas voltando ao gabarito, esse não é o nível mais avançado. Eu disse e cumpro aqui para você. Queria te passar uma técnica que ninguém nunca aqui na internet tinha ensinado para você. Então, volte ao gabarito e eu peço agora que você analise esse gabarito, independente da matéria, novamente, independente da matéria, de 5 em 5 questões. Da questão 1 à questão 5, da questão 6 à questão 10, da questão 11 à questão 15 e assim por diante durante toda a prova. Você vai notar, pessoal, que 10% desse grupo de 5 questões, ou seja, uma prova de 120 questões, a gente tem ali 24 grupos de 5 questões, né? Questão 1, questão 5, 6 a 10 e assim por diante. Você vai notar que dentro desses grupos, cerca de 10 ou 15% não vão obedecer esse balanceamento de 50% também, tá? O que é o padrão? Dessas 5 questões, terem 3 certas e 2 erradas, ou 3 erradas e 2 certas, né? É sempre ali muito próximo a 50%, assim como o balanceamento de 10 em 10 questões e o balanceamento geral da prova. Só que o que acontece? Esse balanceamento menor de 5 em 5 questões, ele é quase absoluto na prova. Ele se repete em 90% dos casos, em média em 90% dos casos. E nos casos que ele não se repete, já te passo aqui o raio-x do gabarito da mesma forma. Nesses 10% de exceção desse padrão de 5 em 5 questões, ele vai estar ali com o gabarito 4:1. O que significa 4:1? 4 questões erradas e uma certa, ou 4 questões certas e uma errada. Mas isso é raro, Você praticamente não leva em consideração isso na hora de balancear a sua prova de 5 em 5 questões. Então você vai primeiro balancear a sua prova de 5 em 5 questões, levando em consideração esse balanceamento de quase 50%, né? 3 questões certas, 2 erradas, 2 certas, 3 erradas e assim por diante. Balanceou de 5 em 5 questões. Você vai balancear de 10 em 10 questões, né? Se sobrar alguma dúvida, e só então, se ainda tiver alguma dúvida, você utiliza o balanceamento geral da prova, né? De 60 questões certas, 60 questões erradas. Essa é a maneira mais efetiva para você tirar suas dúvidas e conseguir marcar todas as questões do gabarito da prova da CESP-NB nesse próximo domingo, no dia 23 da prova da Polícia Federal. Mas essa ainda não é toda a técnica, tá? Essa não é toda a técnica que você pode utilizar para saber de fato um raio-x, né? Saber de fato o que está por trás ali de cada questão da prova da CESP-NB. Identificar corretamente quais estão com o gabarito certo e quais estão com o gabarito errado. Como o vídeo está ficando aqui meio longo, quase 15 minutos, e nem todo mundo
tem interesse em saber um nível tão aprofundado e também até por uma questão ética, né, com os meus alunos da mentoria, eu não vou abrir aqui para você um nível mais aprofundado dessas técnicas de chute da banca Sebrasp, dessas técnicas de raio-x da prova, na verdade, né? Como se você colocasse um óculos de raio-x e conseguisse ver toda a prova da banca Sebrasp, né? A gente tem aluno aí que alcançou 73 pontos líquidos, 73 pontos líquidos nessa prova da PRF de domingo. Então, essa técnica de chute funciona, essa técnica de chute é muito efetiva e existem outras técnicas muito mais avançadas que aí a gente só consegue discutir dentro da mentoria. Então, para você que quer dar um passo além, tá? Quer aí sair na vantagem em relação a milhares de outros candidatos nessa próxima prova de domingo, vou abrir uma condição aqui, uma exceção à regra, né, para vocês aqui do canal. Essa mentoria é um grupo fechado de alunos que eu acompanho, tá? São poucas pessoas, mas para você que ficou aqui até o final do vídeo, eu vou abrir exceção e vou aceitar alguns alunos de última hora para terem acesso a essas aulas, né, de raio-x da banca Sebrasp, mais avançadas do que vocês viram aqui no vídeo, para de fato você conseguir pleitear e conseguir, né, ingressar no seu cargo público em 2021. Como que a gente vai conversar? Vou deixar o meu arroba aqui na tela e vou deixar também o meu arroba, o Instagram, aqui na descrição do vídeo. Vocês podem me procurar lá no direct. Os primeiros a me procurar eu vou conseguir deixar ali dentro da turma de mentoria também para ter acesso a essa e outras técnicas de estudo e de fazer prova, tá? Da banca Sebrasp e de outras bancas também, tá? Não é só estudar, pessoal. Concurso público envolve muita técnica, muita malícia de prova, tá? Espero ter ajudado, espero ter contribuído para vocês, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha no vídeo, tá? E me siga lá no Instagram. Qualquer dúvida, pode me procurar. Até mais, pessoal.